Literatura Comparada no programa de pós-graduação em Estudos de Literatura da UF. Coordena, junto comigo, o grupo Poesia e Contemporaneidade e com a professora de Geografia, o grupo Pensamento Teórico Crítico sobre o Contemporâneo. Tem muitas publicações sobre esses temas, entre os quais a coletânea Ensaios sobre Poesia e Contemporaneidade, com a primeira edição pela EDUV. O título da sua apresentação hoje: As Infâncias, com S entre parênteses, como experiência na poesia brasileira moderna e contemporânea. Ah, bom. Então tá, valeu. Oi, bom dia. Bom dia a todos. Júlia está ouvindo? Júlia, oi, Júlia, está me ouvindo? Bom dia, eu escuto sim. Vocês me ouvem também? Ela está melhor que o nosso. Acho possível, porque eu estou ouvindo vocês com campo de efeitos, mas eu consigo entender. Então, gente, bom dia, Júlia, bom dia a todos. Queria agradecer demais a grande equipe organizadora. É uma das características dos eventos da PUC, nomear, né, todos aqueles que colaboram. Eu fico sempre preocupada em não esquecer nenhum. Quero, então, agradecer, sem esquecer nenhum, a Rosana Lines, a Paloma Ruiz, a Aline Leal, ao Francisco Camelo e eu estou do teu lado. da essa oportunidade que eu tenho de voltar à PUC, que me deixa sempre muito feliz, reencontrar amigos, ex-alunos, colegas que eu admiro, né? O meu trabalho, eu mudei o título, né, um pouquinho, que chama-se, o nome que eu quero dar a ele finalmente, chama-se Cenas de Infância na Poesia Brasileira Contemporânea, Moderna e Contemporânea. Eu deixei aqui atrás uma citação do Jacques Rancière sobre o que ele chama de cena, ou método da cena. Ele tem um livro publicado no Brasil há bem pouco tempo, um livro entrevista chamado Método da Cena, embora o conceito de cena apareça na poesia dele, ou na filosofia dele, em vários livros, né? Então eu vou trabalhar a infância como cena, a partir da compreensão que está aí, e que eu preferi projetar dessa maneira para evitar ter que ler e aumentar o tempo da minha fala, tá? Então eu espero que vocês possam, enquanto eu falo, ir lembrando as palavras do Rancière para tentar deixar mais claro todas as vezes que eu uso a ideia de cena enquanto eu estiver lendo, tá? Da mesma maneira com os poemas que eu vou comentar aqui. Eu estou vivendo aqui uma infância de risco. O Leonardo Gandolfo falou do risco que eu estava vivendo, não sei a propósito de quê, mas eu estou aqui vivendo uma experiência de infância e de risco, porque é a primeira vez que eu falo de um poeta com ele presente. Imaginem a responsabilidade. No caso, é o próprio Léo, entre outros, né? Mas o único presente é ele, bem aqui na minha frente. Troca de lugar. Ele falou que fez de propósito. Ele fez de propósito. Ele fez de propósito. Mas eu espero que ele possa gostar dessa minha tentativa de leitura, das aventuras de Robinson Crusoe, na poesia dele, de mais 2 poetas. Então, começando, eu dedico o meu texto ao Silviano Santiago, fabricador de infâncias. Vocês vão ver porque ele aparece ao longo do meu texto também. Li pela primeira vez a vida e as estranhas e surpreendentes aventuras de Robinson Crusoe quando criança. Ou melhor, naquele período da vida que poderia ser chamado de infância juvenil, como certos livros. É assim que até hoje, também a narrativa de Daniel Defoe, publicada em 1719, pode ser encontrada em prateleiras de bibliotecas e livrarias, em várias formas de tradução e adaptação que prolongam e diferem sua origem entre
entre aspas, para adultos. Voltei a lê-la muito recentemente, quando sua republicação em 2021, em tradução de Leonardo Freud. Tá bom o som? Dado bem significativo quanto a esse dever, pois ela, a narrativa de Defoe, tem sido compreendida como alegoria de uma humanidade cuja evolução do primitivismo ao racionalismo, da infância à maturidade, se dava a partir do aprendizado de dominação da natureza, estendida de seus semelhantes. Já Freud é conhecido e reconhecido por sua singular poética da natureza, que veio abalar entre os anos 60, quando ele começou a publicar, e 80, quando ele finalmente conseguiu visibilidade, a relação humanista entre modernidade, contemporaneidade e vida urbana, ainda dominante em nossa poesia. Relembro aqui no que concerne ao nosso tema, que a pedagogia romântica de Jean-Jacques Rousseau, em seu Emílio da Educação, de 1762, tomava a história de Robson como referência, num contexto que é também o de construção da própria ideia de infância, desde então apresentando-se em duplicidade. Conforme aponta René Char, além de seu aspecto racionalizante e pedagógico, a invenção da infância apresenta uma outra faceta, que se abre para outros desdobramentos e se prolonga em direção a outras perspectivas. Ela desperta e alimenta um sentimento de infância, que acabará tomando a forma de uma estética e de uma poesia, assim como de uma religião e de uma mística. Sentimento nascente de uma emoção sui generis, que a reflexão transformará em filosofia. Vocês reparem como fala o Rancière da poética do conhecimento no final do texto que eu cito, tá? Muito a ver com isso que eu acabei de mencionar do Cher. Outra das releituras interessantes de Robson aparece um século depois na poesia de Arthur Rimbaud, escrita naquilo que eu chamei, entre aspas, de plena imaturidade dos seus 17 anos. Em um verso do poema Romance, de 1870, o nome do personagem se transforma em verbo, mas mantida a letra maiúscula do nome próprio, para ainda uma outra vez afirmar a vontade poética de ser outro. Le Coeur fou Robinson, um verso muito citado do Rimbaud, e que usa o nome do Robson como verbo, né? O meu coração louco, Robinson. Se retorna com o verbo aventureiro Rimbaud, ganha peso substantivo para definir com Karl Marx, como Robsonada, a economia política fundada na noção de homem natural livre. No âmbito da crítica literária, ele foi e é ainda considerado nessa esteira a origem do realismo moderno e representação do processo imperialista escravocrata. Mas tal avaliação será bastante discutida por leitores tão diversos como, por exemplo, John Coetzee, Virginia Woolf e James Joyce, que enfatizam no romance diário a importância da imaginação e o interesse puro pela escrita. Mesmo que são leituras absolutamente divergentes, né? Essas leituras mostram como o relato de Robson se tornou um dos mitos do individualismo moderno, mas ao mesmo tempo continua a ser mobilizado por um jogo que lhe permite a cada vez transformar-se em acontecimento. É esse jogo que também afeta a ideia de infância, assim como a de arte e a de poesia. Abro um parênteses. Toda ideia não é, em verdade, uma constelação? Fecho parênteses. Conforme considera o crítico argentino Daniel Link, em sua interpretação da infância como falta na poesia da escritora Alejandra Pizarnik. Creio estar seguindo pistas dessa pedagogia do acontecimento quando, mais uma vez retrocedendo no tempo, reencontro uma segunda experiência de leitura da infância e principalmente de infância da leitura, bem distante da cronológica, mas ainda na companhia de Robson Crusoe. Ela ocorreu através de aulas e textos, por meio das quais Silviano Santiago, longe daqui e de agora, novamente aqui e agora, abriu caminho através da poesia de Carlos Drummond de Andrade
remontando ao poema Infância, de seu livro inaugural, Alguma Poesia, de 1930. Merece ser destacado que, ao abordá-lo, Silviano considera imperiosa a atenção ao interesse de Drummond pela reflexão sobre o que significa literatura infantil ou infanto-juvenil, ambas entre aspas, questionando a validade de sua definição unífica, como indicamos de início a propósito do livro de Defoe. Ele ressalta ainda a relação da poética da infância de Drummond com o imaginário sem idade das aventuras na ilha, espaço-tempo do simultaneamente próximo e distante, em que tanto o menino quanto o adulto exploram a si próprios e seu entorno ao ler o texto alheio. Talvez a gente pudesse botar o poema Infância, que é o próximo, né? Ah, não, o próximo é do Rimbaud. O Rimbaud é um longo poema. Pode aumentar um pouquinho o volume? Pode parar aqui, vida, ver se dá para aumentar, não? Não dá para ler lá atrás? 3? Não. Só aumentar, gente. Aperta Ctrl mais I. Só aumentar. Tá? Aumenta no computador só. Então não vai aumentar aí? Posso ler o Eu ler, porque ainda está no tempo. Os poemas têm 5 estrofes, mas eu vou ver só essa daqui do Rimbaud, em que aparece a referência ao coração, né? O peito Robinson em clima de romance, quando na palidez da luz de um poste vai passando uma gentil mocinha, mas no alcance do colarinho duro e assustador do pai. E como está te achando imensamente alheio, fazendo estrepitar as pequenas botinas, ela se vira alerta em rápido meneio. Em teus lábios, então, soluçam cavatinas. Sobe mais um pouquinho, que essa estrofe final é mais bonita. Estás apaixonado, até o mês de agosto, fisgado. Ela, com teus sonetos, se diverte, os amigos se vão, és tipo de mau gosto. Um dia a amada, enfim, se digna de escrever. Regressa nesse dia, meu Deus, com teus ares ufanos. Regressas aos cafés, ao chope, à limonada. Não se pode ser sério aos 17 anos, quando a tíbia perfuma as aleias da estrada. Esse poema é um poema muito rico, tem toda uma discussão com a ideia romântica de romance, com a ideia romântica de amor, mas o que importa aqui vai ser essa figuração do sujeito poético na sua relação com a natureza e com a expansão louca do coração, né? Associada a Robinson Crusoe, muitas vezes lido como alegoria da sociedade capitalista, individualista, empreendedorista, né? Só para vocês verem como o mito é retomado. Pode passar, Ida, para o Infância. Esse, então, é o poema clássico do Drummond, que o Silviano retoma nessa leitura que eu estou comentando agora. Então, ele ressalta ainda a relação da poética da infância de Drummond com o imaginário sem idade das aventuras da ilha, espaço-tempo do simultaneamente próximo e distante, em que tanto o menino quanto o adulto exploram a si próprios e seu entorno ao ler o texto alheio. Tal experiência reaparece em inúmeros momentos da escrita de Drummond, em especial em um dos seus últimos livros, Boitempo, de 1968, em poema nomeado Fim. Cito: por que dar fim a histórias? Quando Robinson Crusoe deixou a ilha, que tristeza para o leitor de Tico-Tico. Era sublime viver para sempre com ele, com sexta-feira, a exemplar, na florida solidão, sem nenhum dos dois saber que eu estava aqui. Esse final fundamental aqui. A construção dessa cena reflexiva, que enlaça ilha, escrita e leitura no mesmo aqui e no mesmo agora, abala várias formas do familiar, justapondo passado e presente, memória e ficção, assim como diferentes tipos de linguagem, do livro de aventuras ao livro de poemas e ao almanaque híbrido do leitor criança que ele foi e continua tentando ser, sempre em conflito, consigo mesmo, com o interlocutor,
com o fantasma sempre presente da figura paterna de autoridade, luta e silêncio, como aparece na conversa que compõe o poema Esquecer para Lembrar. Está aí citado. Você deve calar urgentemente as lembranças bobocas de menino. Impossível. Eu canto o meu presente, com volúpia voltei a ser menino. Não, tá aí. Peraí que a gente tem que acertar aqui na relação de comando. Então, no for para mudar, eu falo. Tá. Em relação da poesia e o poeta, a memória de infância vai convocando e corroendo alicerces da família patriarcal, do latifúndio até da economia extrativista. Ao mesmo tempo, convoca e abala outra herança, a do ímpeto eufórico de certo modernismo, contaminando de melancolia, dúvida e obstáculo. E porque retoma assim a história e seus mitos, o poeta passa a se compreender como um, entre aspas, fazendeiro do ar, desenraizado, náufrago de sua antiga terra, de sua antiga vida, e assim produzindo uma nova compreensão de seu tempo. Esse abalo tem seu alcance bem ampliado, conforme diz e faz Augusto de Campos, na introdução a seu livro Verso, Reverso, Controverso, coletânea intempestiva de traduções que performam a poesia como, cito, uma família dispersa de náufragos bracejando no tempo e no espaço. A escrita leitura, e aqui a escrita leitura tradutórias de Drummond Robson, fazem recomeçar a ser partilhada uma experiência infamiliar das ideias de família, infância, poesia. Essa mesma partilha singulariza a poesia de Leonardo Gandolfi, que vemos aqui intensamente tramada em sua relação com a de Drummond e com ela mobilizando outras formas de crise. De início, a da própria herança desse poeta mito, cujos temas e procedimentos Leonardo retoma e desloca. Isso pode ser percebido ao longo de seu último livro, intitulado, não por acaso, Robinson Crusoe e seus amigos, de 2021, rasurando a referência narrativa de Defoe pela desindividualização do protagonismo, como é costume, né, nos livros infantis, e ele acabou de mostrar para nós. Ele vai armando uma comunidade de afetos construída com restos de diferentes perdas, lutos, naufrágios. É o que se vê, por exemplo, no poema Os seus amigos. É lá em cima, eu acho ainda. Não, antes é o Drummond. Ah, então, agora Gente, desculpem, mas eu sou péssima, realmente. Não é esse, Robinson Crusoe e seus amigos? Esse é o outro. É na ilha, aqui, é esse agora, Ilha Misteriosa, de Júlio Verne, na versão de Clarice Lispector. Clarice foi tradutora desse livro, né? Entre outros livros infantis, infantos juvenis, que ela gostava de ler e traduzir. É o que se vê, por exemplo, no poema Ilha Misteriosa de Júlio Verne, na versão de Clarice Lispector, que no título já propõe a relação de repetição e diferença entre escrita, leitura e tradução, assim como entre escritores de dicção, nacionalidade, gênero e seu duplo sentido muito diferentes. A Ilhas Misteriosas das narrativas de Clarice, a experimentação da linguagem, da ficcionalidade de si mesmo no narrador de Júlio Verne. Qual o limite entre o infantil e o adulto na escrita de ambos? Como colocar a reflexão sobre esses limites em jogo? Sob que forma se inscreve em seus textos a experiência da infância? A que dilúvios, naufrágios sobrevivem desde épocas e lugares tão distantes? A Júlio Verne e Clarice Lispector, juntos na cena de um balão em queda, misturando realidade e ficção, memória cultural e biográfica, Gandolfi vai somar outros tantos personagens, escritores, músicos, parentes, como o indiano Rumi, inglês Leonard Cohen,
Elivelto Martins e Dalva de Oliveira, Omar Khayyam, David Berman, Sérgio Sampaio, Henri Michaud, Rosa Monteiro, Walter Franco, além da companheira Marília Garcia, da mãe Rita, da avó não nomeada e da filha Rosa. A essa família infamiliar, ele vai chamar em outro poema do livro de ciranda, forma imagem através da qual criança e poeta convidam a repensar o eu enquanto potência do mínimo. Tem ali o Henrique, de digitação que o Michaud é com letra maiúscula. Estou minimizando já. Drummond já rasurava o mito da individualidade autoral ao tematizar a constelação de leituras que incitam seu gesto de constituição da ilha da escrita. E aí eu cito: furto a Vinícius sua mais límpida da elegia, bebo e Murilo, que Neruda me dê sua gravata samejante, perco em Apollinaire, adeus Mayakovsky. Com Gandolf, esse gesto retorna mais nítido, entre outros motivos, pelo fato de ser exercitado por um constante deslocamento narrativo e ficcionalizante que produz efeitos intensos de subjetivação e dessubjetivação, ciranda, do eu e seus personagens. Deslocamentos, contaminações, justaposições aí eu incluí numa referência a um texto, talvez o primeiro escrito sobre esse livro do Léo, pelo Rafael Zafra, que vai falar do investimento na justaposição na poesia do Léo, né? Aliás, antes, quando eu me referi ao Leonardo Frois, eu deveria ter me referido ao trabalho do Luiz Guilherme Barbosa, que é um doutorando do FRJ, que defendeu, ex-doutorando, agora doutor, que defendeu uma tese sobre Leonardo Frois, em que ele aborda a questão da infância de maneira muito interessante. Deslocamentos, contaminações, justaposições vão articular restos de memória de infância, de livros e brinquedos ou chinelos do pai, as folhas catadas em parques e usadas pela mãe como marcadores de livros de uma coleção, da qual o poeta desguardara agora apenas o velho exemplar de Robson Crusoe. A esse conjunto ciranda, fragmentar e móvel, Gandolfo considera uma coleção montada como a de Robson, cito, com o que sobra do naufrágio. Mas bem ao contrário do antecessor, que recolhia o útil e necessário dos destroços do navio, o poeta se dedica ao inventário do supérfluo, palavra escrita na memória afetiva de diálogos de sua mãe com Clarice, fantasma que assombra o livro e pede leituras mais detidas. Essa palavra, pouco familiar ao ouvido do menino, ecoa agora, para além... Pode voltar então o poema Robson Crusoe e seus... O anterior. Esse aqui esse poema é danado, né? Essa palavra, pouco familiar ao ouvido do menino, ecoa agora, para além de sua estranheza semântica e sonora, de modo a evidenciar o problemático uso da afetividade informal para sublimar a desigualdade nesse tipo de relação quase familiar, como a desenvolvida entre Robson e Sexta-feira. Conforme é ainda costume, o salário era substituído por uma doação generosa e descompromissada. Cito: Clarice entrega a ela, com o punho cerrado, algumas notas e diz: isso aqui, Rita, é para ser supérfluo. Isso. Sim, aqui, pronto. Confrontam-se nessa cena poética personagens dúplices: a escritora excêntrica e patroa de punho cerrado, a faxineira de livros e voraz leitora que transmite ao filho essa dupla herança. A palavra supérfluo passa a sugerir outras inquietações. O menino poeta leitor se tornando também pesquisador, associando a poesia a outros modos de trabalho.
O que a escritora considera supérfluo na vida desconhecida da empregada doméstica? Seus interesses juvenis? Seu trabalho? Seu próprio trabalho é alvo dessa inquietação também? Que divisões de trabalho sustentam o mito da escritora, do escritor? Como são encenadas em sua escrita? O mesmo ocorre no poema Infância ou A Caneca de Ágata. Esse poema é o máximo também. Mais conciso. Isso é uma referência direta ao poema do Drummond. O mesmo ocorre no poema Infância ou A Caneca de Ágata, que retoma diretamente de Drummond, transformando o objeto, caneca, em metonímia protagonista de uma voz serviçal que traz o café servido no poema dos outros. Essa engenhosa construção, no poema dos outros, abre espaço de novo para a exploração do trabalho, inclusive o que alimenta o poético e principalmente o feminino, e faz ressoar mais forte a relação entre café, poesia e escravidão, no caso doméstica, que em Drummond é trazida pela referência aos longes da senzala e suavizada pela associação da preta velha ao que é gostoso, bom, como uma cantiga de ninar. Inscreve-se aí, então, uma outra diferença bem significativa. Se na poesia de Drummond reina a soberana presença do pai, a de Gandolf é a maior ênfase, desde as aparições de Clarice, nas figuras femininas. A avó, a mãe, a tia e a filha. Personagem cuja importância na vida do poeta mineiro, Drummond, sabemos ser enorme, mas sem correspondência em sua ilha da escrita. Já aqui, na verdade, é uma cena do poeta pai, em vigília junto à filha, que propicia impulso para a memória da avó empregada doméstica, que o faz lembrar a mãe, por meio de quem, sim, chega Clarice, e só depois chega Robson. É ainda uma voz feminina, a da jornalista Rosa Monteiro, que, ficcionalizado no poema presente, mostra o valor constelar da infância, pois ressalta que não tem filhos, mas considera que, e eu cito o poema, só em nascimentos e mortes é que saímos do tempo. Quando alguém morre e quando nasce uma criança, diz ela. Mal. Quando alguém morre ou quando nasce uma criança, diz ela, o presente se parte ao meio, uma fresta se abre. Rumi e Cohen também falam de uma rachadura por onde passa a luz. A descoberta dessa potência de infância, isto é, do que irrompe imprevisto da escuridão e da ausência, funciona quase ao final do livro de Léo, que termina, não por acaso, com o poema Sim, como um convite para viver e pensar um presente passível de alguma alegria. Não é aleatório lembrar, junto com ele, um fragmento de outro poema de Drummond, mas um dos que ele desentranha da presença-ausência da figura paterna e que nomeia como um presente. Então, nós estamos lendo aqui o presente do Léo e vamos ler o fragmento agora do como um presente do Drummond, o final do poema. Quisera abrir um buraco, varar um túnel, largar minha terra, passando por baixo de seus problemas e lavouras, de eterna agência do correio, e inaugurar novos antepassados em uma nova cidade. No escuro em que fazes anos, no escuro é permitido sorrir. Finalizo essa apresentação com um aceno injustamente ligeiro à poesia de Paula Bernardel, onde, entre outras pérolas, encontramos a da redescoberta da experiência da maternidade como um presente, após o naufrágio, do qual sobrevive junto com a filha, em suas palavras, chamada de pequena pérola do pior. Essa imagem é bem significativa do movimento de fabricação do feminino e da infância na poesia de Paula, em especial nos livros Fabricação do Feminino e A Vida Esperalada. Um pouco antes da publicação do livro de Gandolf, em 2020, Paula escreveu um poema intitulado Sinais, na antologia Uma Pausa na Luta, organizado por Manuel Ricardo de Lima.
Nele, abre-se o espaço-tempo da brincadeira de ilha deserta e, através dela, da escuta de vozes outras, que não as que, como peste e violência cínica, dominam o presente. Dominavam aquele presente dos anos Bolsonaro. A lembrança de Robson ressoa agora, numa pequena quinta-feira, em torno do verso já citado de Rimbaud, cuja sonoridade aproxima a escrita poética do ecoar e ressoar dessas vozes outras. Então, de novo, Montcourt. É o próximo. Esse é o poema da menina, seja da filha, né? Agora vamos aos sinais. Pode parar aí, né? Aqui assim. Associada, como a de Rimbaud, a uma infância imaginante, que existe e insiste para além de limites cronológicos e históricos, a atividade poética erra e erra, e convoca restos de herança que incluem Platão, desde sua caverna túmulo, a Celan e sua escavação poética da morte. Reparem que novamente tem, não sei se o meu é da poesia, mas infância e morte aparecem muito juntas, né? Paula torna-se em constelado o nós do poema, em seus múltiplos nós, escapando também à violência do clichê político pela proposta de uma política do poema. Isso é uma noção também do Rancière, né? Com ela, faculta que vejamos como luz na brecha do presente escuro, cito o último verso do poema, a força por vir ao nível da terra. Terminando o poema com essa imagem, herança comum da filosofia e da poesia, faz com que a ideia de fim dialogue com o sim, tal como no poema de Gandolf, e com o menino adulto de Drummond, que não deixa terminar a experiência imaginante de ler histórias. E convida a leitura de Robson Crusoe e suas infâncias à luz dos desdobramentos possíveis da ideia de ilha, antes território, de raiz, de propriedade e poder, agora terra, enquanto chão de um comum ainda desconhecido. Eu terminaria aqui, se eu não tivesse decidido citar, em homenagem à minha ex-aluna querida, Rosana Bines, que só tirava nota 10, eu sempre falo isso, inesquecível, e que agora vira professora de infância. Vou citar uma passagem do livro dela maravilhoso, Infância de Risco. Já que eu estou falando de sons e vozes evocadas, né, pelos poemas e pelas infâncias, eu vou, citando a Rosana, dizer que o chamado que as crianças escutam nas brechas da vida grandiloquente e ensurdecedora vem em átomos de som, o breve estrondo de um som, grão de carvão caído dentro da estufa de ferro, o surdo estalo com que a chama da lâmpada de gás se apaga, estou lendo mal, desculpem, o chacoalhar das chaves na testa. E eu termino emendando, justapondo mais uma referência, que é o ruído mínimo que faz tudo que pode vir a brotar dessa terra. Então é isso. Obrigada, gente. Obrigada, Célia, pela leitura. 33 minutos também, muito, olha só. Muito bem. Vamos passar, então, de imediato para a nossa segunda intervenção. Júlia de Carvalho Hansen, escritora, poeta, astróloga. Seus livros mais recentes são Romã, de 2019, e Seiva, Veneno ou Fruto, 2016, publicados pelo Chão da Feira. Na mesma editora, coeditou com Carolina Fenati os 4 números da revista gratuita, cujo volume 3 se dedicou ao tema da infância. É formada em letras pela USP, mestre em estudos portugueses pela Universidade Nova de Lisboa.
O primeiro título que nós temos aqui é A Poesia Prática da Infância Reinventada. Olá. Boa tarde ou bom dia, nem sei. Só um pedido, vocês conseguiriam parar de partilhar a tela comigo para que eu possa ver a sala? Porque eu estou vendo os poemas da apresentação da Célia. Não, é bom centralizar a imagem dela, né? Se vocês puderem Aline. só fazer esse ajuste antes Aline. de começar. Vai no zoom aí embaixo. Não, assessor do Paulo, né? Eu acredito que seja só parar de partilhar a tela comigo no Zoom. A outra parte eu não sei, mas isso eu imagino porque está me dizendo que eu estou vendo a tela do computador de vocês, né? Se for possível, porque eu estou vendo vocês do tamanho de um polegar, que é um pouco aflitivo. Usa aqui o mouse. Desculpe intervir que eu uso esse aplicativo todos os dias no meu trabalho. Eu imagino que vocês precisem ir para o Zoom. Vocês estão no Word, né? Ir para o Zoom e pararem o compartilhamento. Enquanto... Pronto, perfeito. Agora eu estou vendo vocês, agradeço. Só para comentar que a Vocês estão me Júlia vendo, está... nossa, eu estou me vendo também na tela. A Júlia está de fora, quer dizer, online, por motivo da Covid. Eu estou com Covid, né? Mas pode falar. Bom, boa tarde para todos, todas e todas que estão me ouvindo aí no Rio de Janeiro. Como foi dito, eu não fui ao Rio, infelizmente, dessa vez porque eu estou com Covid e estou bem, mas hoje de manhã tive uma ordem médica de descanso e estou descumprindo a ordem aqui conversando com vocês. Primeiro de tudo, eu agradeço, claro, né, a toda a organização, sobretudo a Rosana nesses últimos dias teve que lidar com esse perrengue muito chato de eu não poder ir, foi muito gentil comigo. Agradeço a PUC e a todas as pessoas presentes na mesa. Eu também estou chateada de não estar junto com a minha grande amiga Carol Fenati, que está nessa mesa. A gente estaria se vendo, acho que pela primeira vez em um ano. Mas, de todo modo, também vim para cá, para essa fala hoje, pensando que tenho esse desafio pela frente de fazer uma apresentação com essa doença que vocês sabem que mexe um pouco nas nossas capacidades cognitivas, né? E a Covid. E nesse sentido também achei muito interessante poder partilhar com vocês que eu fiquei pensando que eu tenho publicamente há alguns anos defendido as tradições e práticas que pensam o transe como uma forma de conhecimento, e agora eu vou falar sobre a infância num estado que eu diria que é menos tem menos graça do que o transe, mas não deixa de ser um pouco alucinatório, tá fazendo essa fala um tanto quanto doente, né? Logo que eu recebi esse convite, eu pensei que poderia aproximar a noção de literatura, de poesia e de infância, porque, como vocês sabem melhor do que eu, essa aproximação ela é quase que uma espécie de lugar comum, né, da relação entre o que é a possibilidade da infância e o que é a possibilidade da literatura. Acho muito porque, como vocês também sabem, tanto a infância como a literatura partem de uma capacidade do nosso imaginário humano, da nossa habilidade e necessidade de fabular, né, e de fantasiar. E nesse sentido eu acho que essa aproximação com a infância ela tem sempre algo de muito opaco para a gente que já não é criança, né? Assim como muitas vezes a poesia também acaba apresentando alguma opacidade, e talvez seja por isso que a gente tanto se atrai, né? Tanto pela ideia de infância como pela ideia
ou digamos assim, pelos gestos da poesia, né? E ao mesmo tempo eu fui logo pensar, né, uma coisa também muito óbvia, mas que é muito comum na obra de muitos escritores, que a infância cresça conforme a pessoa envelhece, né? E acho que isso também fala muito sobre os nossos processos de amadurecimento na vida, né? De que, de certa maneira, também parece, pelo menos para mim, que tenho ainda e muito, só 40 anos, mas que conforme a gente vai envelhecendo, a infância vai ganhando um processo mesmo de... A nossa infância, né? E a nossa admiração da infância alheia também, né? Parece que ela vai exponencialmente crescendo num lugar da nossa imaginação ou até mesmo da nossa fantasia, né? Mas se eu volto, né, à proposta inicial que esse convite me trouxe, né, eu fiquei muito imaginando o quanto, de certa maneira, o que seriam, digamos assim, noções que aproximariam ideias da infância, né, ou na frase até que a Célia trouxe do Charles, né, esse sentimento da infância, né, do que é a poesia, né? E se a gente ficasse, digamos assim, enumerando, né, a gente poderia começar por coisas muito simples, como uma ideia de graça, tanto no sentido do humor como no sentido da graciosidade, que a infância acaba tendo como uma espécie de atmosfera, né? Mas também uma noção de leveza que acompanha a ideia de ingenuidade até, né? Mas quantas vezes a gente também vai se aproximar de um poema, seja lendo ou seja escrevendo, com uma noção tanto de jogo como uma ideia de brincadeira, né? Mas também que, de certa maneira, a poesia ela vai muitas vezes replicar talvez um dos gestos mais difíceis até para a nossa experiência adulta, né, em relação à infância, mas ao mesmo tempo muito admirável, que é a ideia de insubordinação, né? De certa maneira, eu acho que ainda tem essa visão muito política dos poemas, né, de que, de certa maneira, quanto mais insubordinado um poema, seja a língua, seja a política, seja o que for, mais ele tende, ao meu ver, ser durável, né? E, de certa maneira, é como se a insubordinação do poema ela também remetesse a esse gesto infantil, no sentido mais largo da palavra, né? de não aceitar a norma simplesmente porque ela é predada, ou porque ela é social, ou porque ela é contextual, né? E, de certa maneira, acho que o que eu estou querendo trazer com isso, nesse primeiro momento, é uma espécie de noção de uma polaridade até positiva da aproximação entre infância e poesia, porque eu acho que vocês podem ver que em todas essas ideias, né, seja graça, leveza, brincadeira ou até mesmo insubordinação, a gente tem uma espécie de campo ressoante em comum, que seriam ideias muito, para usar essa palavra meio genérica, mas muito positivas, né, em relação a essa aproximação. Só que, ao mesmo tempo, obviamente, eu não sou suficientemente ingênuo para acreditar que a produção de um poema ou a leitura de um poema ela possa ser vivida, experimentada como a infância, como eu imagino que a infância seja, né? No sentido de que muitas vezes na infância a gente está realmente em contato com as coisas pela primeira vez, né? Enquanto, obviamente, um poema ele acaba sendo sempre um campo muito engenhoso e de muitos artifícios, e que eles não são, basicamente, para usar a palavra que eu estava usando, ingênuos, né? Qualquer pessoa que já tenha ou escrito um poema ou lido um poema sabe, ao observar com atenção esse produto de linguagem que é um poema, de que ele tem uma camada de experiência, de labor, de ofício, de prática, né? E, obviamente, de estudo e de pesquisa. Mesmo que esse estudo e pesquisa não sejam necessariamente letrados,
como dentro, muitas vezes, dos estudos mais acadêmicos a gente tende a entender. Sei lá, a gente pode ter, como vocês sabem melhor do que eu, grandes poetas que não são exatamente letrados, né, no sentido universitário do termo, né? Mas, de certa maneira, aliás, de todas as maneiras, esses poetas têm uma capacidade de articulação e de engenho dentro da língua que nunca é, digamos assim, infantil. Ela sempre vai se dar por uma carga de... a palavra que me vem na cabeça, e não à toa, vocês vão entender por quê, é a ideia de experiência mesmo, né? E que, então, de certa maneira, a poesia ela também é uma prática que ela não é a infância, que ela não é da infância, né? Ela remete em determinadas características, habilidades, tudo isso que eu estava falando, mas ao mesmo tempo ela puxa, né, para um outro campo, que é esse campo da experiência, né? E se eu aplicasse isso muito precariamente até, né, daria até para pensar um pouco que é como se os bons poemas, porque eu ainda acredito que eles existam, tá? Os bons e os maus, sou desse tipo crítico, né? Mas eu diria que eu acredito que os bons poemas, eles acabam tendo uma espécie de elaboração em que não é nem o excesso de leveza, porque o excesso de leveza na poesia, muitas vezes ele se torna ingênuo ou naif, né? Acho que a palavra naif até cabe melhor aí do que o ingênuo, e ao mesmo tempo o excesso de prática e método se torna tedioso, ele se torna, o excesso de experiência ele também se torna fake, né? Para usar outra palavra estrangeira aí, né? Mas conforme eu ia desdobrando isso na minha cabeça, pensando essas coisas, né? Foi muito curioso como, de repente, no meu pensamento, eu me vi lembrando de dois textos que eu li, acho que quando eu estava provavelmente no mestrado, então uns 15 anos atrás, e que esses textos ficavam se repetindo na minha cabeça, acho que talvez porque sejam dois autores que eu li muito durante a universidade e que eles ainda continuam no meu pensamento e acho que na minha prática como poeta, por mais que eu não os tinha relido nesses textos especificamente até uns dias atrás fazendo essa apresentação, e que basicamente eu imagino que sejam autores tão queridos para vocês também, porque eu fiquei pensando num texto do Walter Benjamin e em um trecho de texto do Roland Barthes, né? E é deles que eu vou falar um pouco agora, né? O texto do Benjamin é um texto dele de juventude, que está nesse livro. É bom que eu não fui viajar, que aí eu tenho o livro, que está nesse livro aqui, Reflexões, a Criança, o Brinquedo, a Educação, Walter Benjamin, que foi editado pela Sumos Editorial e, curiosamente, ele não tem data, tem 1984, estava procurando a data dele, tá? Mas é um ensaio do Benjamin que poderia até ser chamado de panfleto, né? De tão curto e ao mesmo tempo tão... como um panfleto, né? Que é um texto justamente que se chama Experiência, e é um texto de 1913, no qual o Benjamin, muito jovem, né, ele tinha 21 anos na altura desse texto, ele está trazendo também um lugar muito comum de uma noção de experiência como um acúmulo que engessaria o sujeito, né? Ele traz nesse ensaio uma ideia muito básica, assim, de que um jovem, quando é visto por alguém mais velho, esse jovem é lido por esse alguém mais velho como aquele que ainda não experimentou. E que, portanto, como ele jovem ainda não experimentou, ele não teria uma série, digamos assim, de reconhecimentos, de aptidões, tá? E o Benjamin, ele está fazendo um elogio de uma defesa à falta de experiência. Porque ele está pegando a ideia de experiência e colocando ela nesse lugar de um peso, de um acúmulo, né?
e que na minha releitura desse texto, que eu reli algumas vezes, eu me lembrei daquela frase muito célebre, muito horrorosa também, eu acho, do Winston Churchill, que ele diz aquela ideia de que se você, quando é jovem, como que é? Se você, quando é jovem, não é de esquerda, você não tem coração, e se você, quando é adulto, não deixa de ser de esquerda, você não tem cérebro. No fundo, eu discordo veementemente dessa frase, obviamente, mas quando eu trago ela como uma espécie de conceito, é porque é como se o Benjamin, nesse texto, ele estivesse operando essa noção de que o envelhecimento, ele nos enrijece e, portanto, ele nos cristaliza, né? E, de certa maneira, quando eu trago essa ideia perto do que eu estava pensando antes, é porque é como se o Benjamin levasse ao máximo essa noção de que um afastamento da juventude ou um afastamento da experiência da infância ou da jovialidade, ele poderia trazer um grau de paralisia tanto política como intelectual, né? E tem uma frase que eu gostaria de citar dele só, as duas, que eu acho que elas sintetizam tudo isso que eu estou dizendo, né? Que ele fala: é necessário que o objeto de nossa experiência seja sempre triste? Não podemos fundar a coragem e o sentido senão naquilo que não pode ser experimentado por nós? Repita essa frase. Não podemos fundar a coragem e o sentido senão naquilo que não pode ser experimentado por nós? Não. E que quando eu trago essa frase, grifo ela, porque eu entendo que muitas vezes os versos fazem isso, né? Eles trazem à margem uma experiência que não poderá ser experimentada por nós, né? E que nesse sentido mesmo a poesia retoma esse lugar como um gesto de coragem, né? E em certo sentido é quase como se o Benjamin também estivesse sugerindo, e de uma maneira muito imberbe, né? Ele é muito novo mesmo, 21 anos quando ele escreve esse texto, mas ele também estivesse sugerindo que há uma espécie de noção na experiência que precisa se manter no não experienciável, no não, né? E quando eu trago isso de novo é porque eu entendo que a poesia faz isso, né? A poesia, ela, de novo, opera nesse território de imagem, né? O outro texto que me trouxe para uma espécie de oposição, ou pelo menos de uma órbita conceitual no meio de tudo isso, foi o famosíssimo, né, e queridíssimo Aula, do Roland Barthes, traduzido no Brasil como Aula, né, como lição em Portugal, e que foi muito curioso, porque enquanto eu lembrava da citação, eu estava cometendo um ato falho de memória, e foi fundamental, obviamente, eu ter ido reler, porque na minha memória o trecho que eu vou ler do Barthes, e que certamente vocês conhecem, que eu imagino que muitas pessoas utilizem esse trecho de tão imagético que ele é, né? Mas na minha memória o Barthes estaria falando de escrita, e ele está falando de ensino. E eu já junto essas noções de escrita e ensino lá no final, né? Mas eu vou ler o trecho, mas como eu disse, imagino que vocês se recordem dele, e vou ler esse trecho. Embora ele no começo junta, né, escrever e ensinar. E eu me persuado cada vez mais, quer ao escrever, quer ao ensinar, que a operação fundamental desse método de despreendimento é, ao escrever, a fragmentação, e ao expor, a digressão. Ou, para dizê-lo por uma palavra preciosamente ambígua, a excursão. Gostaria, pois, que a fala e a escuta que aqui se trançarão fossem semelhantes às idas e vindas de uma criança que brinca em torno da mãe, dela se afasta e depois volta para trazer-lhe uma pedrinha, um fiozinho de lã, desenhando assim ao redor de um centro calmo toda uma área de jogo, no interior da qual a pedrinha ou a lã importam finalmente menos do que o dom cheio de zelo que deles se faz. Quando a criança age assim, não faz mais do que desenrolar as idas e vindas de um desejo que ela apresenta e representa sem fim.
Imagino que vocês se recordem desse trecho, né? E a imagem que eu me recordava era essa ideia, no caso, né? Ele tá falando do ensino, mas também da escrita e também da escuta, né? Juntando todas essas coisas, mas como se a imagem fosse uma mãe onde há uma espécie de criança pivoteante jogando um jogo que é um jogo de fantasia, um jogo imaginário, mas também é um jogo de afeto, né? E é curioso porque eu, ao me lembrar dessa imagem do Barthes, eu pensava muito, quase numa figura chapada e plana, de que essa imagem teria um plano muito nessa noção da brincadeira, do jogo e da fantasia, né? Mas conforme eu fui imaginando essa imagem melhor e, digamos assim, tirando ela de um chapado e colocando ela numa espécie de tridimensão, né? Essa imagem não é só a criança fazendo o jogo. Essa imagem também traz necessariamente a figura dessa mãe, né? E o vínculo que se cria entre essa criança e essa mãe, no limite, é a língua, né? No limite é a inventividade da língua, mas é também, quando eu digo isso de uma tridimensão da imagem, né? É porque, de certa maneira, como a genialidade do Barthes coloca, né? Existem, obviamente, muitas camadas além da fantasia ou do imaginário nessa imagem. Você pode ter também, por exemplo, de alguma maneira subterrânea, uma noção, por exemplo, de requisição dessa mãe ou de demanda afetiva no meio dessa imagem. Talvez essa imagem não tenha tanto a leveza como ela parece ter num primeiro momento, né? E ao mesmo tempo, conforme eu fui desdobrando isso na minha imaginação, né, eu fui pensando que, de certa maneira, essa tridimensionalidade em que essa imagem junta, né, jogo, expectativa, afeto, emoção, né, o que acaba ligando, né, todas essas coisas é sim uma noção de experimentar e não uma noção da experiência, né, como aparece no que eu estou trazendo do Benjamin, né, mas que esse experimentar ele vai se dando, né, e acho que, como tudo na literatura, em camadas que elas são infinitas, né? Que você tem a língua, você tem o emocional, você tem o afeto, você tem o jogo, você tem o social, você tem todas essas coisas se articulando, né? E o que é muito bonito da imagem do Barthes, que eu realmente acho ela realmente genial, assim, dessa síntese, é que ele consegue trazer a experiência de que a literatura, né, o ensino ou a escrita acontecem nessa dimensão, né, em que o jogo ele também pode ter um privilégio de muitas dimensões do afeto, né? Acho que isso também é muito importante. Mas conforme eu fui desdobrando, né, e acho que talvez esteja dando para entender que eu estou trazendo uma ideia de que talvez a experiência da poesia esteja numa espécie de força de tensão entre o experimentar e a experiência, né? E que, de certa maneira, a poesia aconteceria em algum lugar aí, né? Em que, em certo sentido, ela é um acúmulo do que o Benjamin está indo contra, mas ela não pode ir demasiadamente para esse lado, porque senão realmente há um enrijecimento, né? E, ao mesmo tempo, ela também traz essa experiência, né, do experimental, né, da experiência de poder jogar como uma criança, né? Mas, ao mesmo tempo, eu, ao reler o Barthes, né, percebi que a palavra que ele escolhe para nomear isso, ou pelo menos que a tradução da Leila Perrone Moisés coloca, né, não é a noção de experimentar, né, que é a que eu estou trazendo, mas é a noção de excursão. E que essa palavra, a excursão, talvez ela acabe mesmo reunindo o que eu estou trazendo como duas forças antagônicas, né? Porque, de certa maneira, a excursão tem algo da experimentação e ela também tem algo
da experiência, né? Ela traz essas duas coisas. Mas aí, desdobrando isso, eu não resisti a fazer uma coisa que eu tenho tentado fazer em alguns contextos de universidade, onde de quando em quando me convidam para fazer falas, e que eu tenho tentado nos últimos anos falar sobre, trazer as minhas falas 3 temas para além do literário, né? Que são as plantas, a relação com o candomblé, muitas vezes, mas nesse momento eu não vou mexer em nenhum deles dois, mas vou falar de astrologia. Como vocês sabem, eu sou astróloga, trabalho com isso há alguns anos, e isso continua incomodando, às vezes, muitas vezes, justamente as pessoas dentro dos meios mais universitários, e por isso eu tenho feito bastante questão de trazê-la, tá? Como uma prática de linguagem. Né? E acho que, como vocês sabem, a astrologia ela foi expulsa das ciências humanas, né? Na cisão das ciências modernas, ela foi expulsa da noção de ciências humanas, ela foi expulsa das universidades. E isso produziu, dentro do conhecimento de astrologia, eu diria, um problema e uma solução. Né? Um problema qual? Que justamente por a astrologia não ter o tipo de discussão que as universidades trazem, né? Que é uma discussão, digamos assim, do que é legítimo, do que não é legítimo, do que deve ser debatido, do que não deve ser debatido, né? Todo astrólogo, quando fala sobre astrologia, ele fala como uma espécie de ser primitivo que está falando pela primeira vez, porque ele está sempre tendo que fundar essa prática novamente, né? E isso, se por um lado cria um problema mesmo de muitas vezes de consecutividade, né? Ao mesmo tempo, isso também permitiu aos astrólogos e aos livros de astrologia uma liberdade intelectual que não aparece nas outras ciências humanas, né? Para o bem e para o mal. Isso muitas vezes, como eu disse, né, cria falta de rigor, mas muitas vezes cria independência de pensamento, né, que é algo que, como vocês sabem, é muito valioso a qualquer pensamento intelectual. E por que eu trago isso dentro dessa fala da infância? Porque eu acho que pode ser interessante para muitos que pensam a infância saber uma coisa que eu trago do sistema astrológico, né? No mapa astral a gente divide, né, sempre muitas coisas, signos, planetas, mas o que interessa aqui são as casas, né? Todo mapa, isso, né, eu até teria uma imagem, mas eu acho que não precisa, todo mapa ele se organiza de casas de 1 a 12, e cada uma dessas casas é como se ela tivesse mesmo espaços e ambientes de experiência, de conhecimento e de acontecimentos, né? E essas 12 casas, no limite, elas dão conta de tudo que existe no planeta ou na possibilidade da vida de alguém, né? Então, é um sistema extremamente ambicioso e audacioso na sua formulação, que não deixa de ser também oracular, né? Mas o que eu entendo disso, que interessa a infância dessas 12 casas, a infância aparece em 4 dessas casas, que são justamente as primeiras 4, a 1, 2, 3 e 4. Né? E em linhas muito gerais, a primeira casa no mapa, ela tem a ver com o momento que uma pessoa respirou pela primeira vez e o que foram os impactos da vida dela num momento absolutamente pré-verbal, em que mãe e bebê, né, se obviamente essa experiência existir, né, são conectados como um só ser, ou às vezes, muitas vezes, os mapas apontam, por exemplo, um falecimento da mãe, uma ruptura repentina, mas a casa 1 ela fala desse momento em que não há palavra, né? A casa 2 ela também fala de infância, mas de um momento em que há uma experiência em que esse sujeito no mapa ele reconhece que tem um próprio corpo e que existem coisas que são o meu, mas ainda não é linguagem. Então por exemplo, o reconhecimento do corpo da mãe, o reconhecimento de que é importante se alimentar, coisas assim, né? Que é importante, não é bem por aí, né? Vocês me entenderam. E aonde eu quero chegar é, na verdade, na casa 3. Porque a casa 3, ela divide no sistema astrológico coisas que interessam a tudo que eu estou dizendo e imagino que alguns de vocês pensando, que é, dentro do sistema astrológico, a casa 3, ela fala de escola, como foi a alfabetização daquela criança, né? Mas ela também fala de irmãos, né? Então um contexto
Como a escola, os irmãos são algo que a gente quase nunca escolhe, né? Aliás, a gente pode elegê-los, né? Mas escolher não é bem por aí, né? Mas a Casa 3, ela também fala de escrita. E então eu acho sempre muito interessante pensar que para o sistema astrológico a escrita e a poesia, tá nessa casa, certamente, ela tem a ver com o contexto de troca do momento em que uma criança começa a aprender a se relacionar com outros, sejam esses outros irmãos, sejam esses outros a escola, e a escrita ainda assim é contexto. Mas o que isso junta no que eu estava falando? Porque ela também é a casa das viagens curtas. Então, de certa maneira, a excursão do Roland Barthes vem parar aqui. De que a mesma casa que fala de escrita, ela fala de excursão. E que a mesma casa que fala de escrita e excursão, ela fala da experiência do aprendizado da linguagem e da língua. Né? É onde a palavra aparece na vida de uma pessoa. Mas, para encerrar essa fala, que eu nem sei quanto tempo eu estou falando, o que eu ainda diria sobre esse sistema é: a memória aparece na casa seguinte, a memória aparece na casa 4, ela não está na 3. E isso eu acho que é o pulo de beleza que eu vejo em tudo isso, que é a noção de experiência, ela tá, digamos assim, aliás, da experimentação, né, do experimentar, ela está na casa 3. Porque só aprende a escrever quem experimenta, certo? Só escreve quem pratica, né? No limite, só viaja, né? Mas a memória, o acúmulo disso, ele é posterior, né? E é muito interessante porque essa casa seguinte, né, que é a casa 4, ela puxa tanto a memória enquanto um acúmulo do que foi experimentado antes, né? Como ela também é a casa onde a família se une e reúne. Então, tanto a escrita como o experimentar desses outros contextos vem antes nesse sistema, né? E acho que isso também acaba falando muito sobre uma noção que eu peguei lá no começo, de que no limite a escrita está sempre num território de margem, onde ela toca a memória, mas ela ainda não é exatamente isso, né? Enfim, acho que termino por aqui essa experiência com Covid. E agradeço. Eu escuto vocês, viu? Acho que o microfone deve estar fechado para mim. Tá. Você não escuta? Alguém pode chamar? Chamar quem? Técnico. Desligado. Por isso, não? Temos um problema aqui. Qual o problema? Ela não escuta? Tem que acionar o nosso microfone. É aqui dentro, não? Mexeu aqui dentro. Deve ser no Zoom mesmo, não? Vamos começar então a passar. Eu não sei se vocês ainda estão me ouvindo, mas eu não escuto vocês. Nós estamos ouvindo. Nós estamos ouvindo. Ela não nos escuta. Não falou nada ainda? Não é que a gente não falou depois, tá desligado? Não. Tá desligado. É só ativar. Aí. Está funcionando. Não escuta? Eu não escuto vocês, não sei se... Agora o microfone de vocês aparece como mutado. Não escuto. Não, ativar. Não, deixa.
Presta e fala mais alto, não? Não. E no começo estava funcionando, né? No começo eu ouvia. Voltou. Voltou? Voltou? Acho que voltou. Agora está escutando. Tá ouvindo a gente? Carol, fala para eu ver se Está ouvindo? Eu tô falando. Tá ouvindo? Não? Não. Ah, não acredito, eu quero ouvir. Será que é esse que teve o filho? Nós estamos ouvindo. Grande. Você está aí nos ouvindo? Parece uma oração. É. O que foi, mas é? Fala pro microfone. Estou falando, mas ela não ouve. Nem sei se me escuta, Júlia. Alô? Agora eu escuto. Escutei, é o microfone. Né? Escutou agora? É o microfone. Agora foi. Tá. E esse aqui não? Não. Esse aqui você escuta, Júlia? Escuto todos, estou escutando a sala, não estava ouvindo. Pronto, então ótimo. Vamos continuar, então, passando à terceira intervenção dessa mesa, com Maria Carolina Fenati, editora, pesquisadora e professora de edição da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, formada em História pela UFMG, estudou literatura portuguesa contemporânea em Lisboa durante o mestrado e o doutorado. Fundou o Chão da Feira em 2011, quando ainda vivia em Portugal, e já de volta a Belo Horizonte, continua a organizar um catálogo de ensaio e literatura junto com outras 3 mulheres que compõem a editora. É responsável também pelo trabalho de edição em diferentes publicações independentes e de diversas outras editoras. O seu trabalho, o título encaminhado, Mulher, Criança e Língua. É, Rosanel, PDF. Ai, Gente, boa tarde, bom dia, boa metade do dia. Eu vou... Não? Não funciona? Assim funciona? Você está ouvindo, Júlia? Júlia está ouvindo? Tá. Então, boa tarde. Estou ouvindo sim, obrigada. Estou ouvindo. Queria agradecer, então, o convite para estar aqui. Também queria que a Júlia tivesse. Seria uma alegria. A gente vai se encontrar em breve. Bom, então, eu vou falar a partir de um lugar que eu suspeito que o convite tenha vindo, que é um lugar da edição. Eu trabalho com edição há alguns anos e acho que veio aqui a Gratuita, que é essa revista que faço com Júlia e com outras pessoas, cujo número 3 é sobre infância. Então, essa revista apareceu, esse tema apareceu quando eu fiquei grávida, e conto isso como uma espécie de contexto pessoal, mas que não se distancia muito do que eu vou tentar dizer aqui. Eu vou seguir aqui, para não ficar de costas para vocês, eu coloquei o PDF aqui, então eu vou seguir aqui enquanto vocês seguem aí. Queria que você passasse para a próxima página, por favor. Próxima página, só uma, essa. Esse desenho assim, um pouco estranho, que eu tentei fazer a partir de uma teoria do Roberto Calasso, que é um editor italiano muito próximo da Einaudi, enfim, de muitas editoras italianas, e ele fala sobre o limiar do publicável. É um conceito em que ele se coloca e ele distingue os editores da Europa, é um editor europeu, aqueles que se posicionam na centralidade do limiar do publicável e aqueles que migram para o limiar do publicável. E eu acho que a nossa, pensando aqui, vou roubar a imagem que a Júlia trouxe do Barthes, essa mulher não está calma, ou talvez esteja, mas não essencialmente calma, não por definição calma. Essa mulher não está dita, nem nessa imagem, nem em grande parte, ou pelo menos não está tão dita quanto a criança, nem nessa imagem, nem em muitas outras imagens. O que é paradoxal, porque se há uma coisa sobre a qual todos nós sabemos, tendo ou não tendo filhos, é sobre maternidade, porque se estamos aqui, tivemos uma mãe, é a nossa condição. Então todo mundo terá o que dizer sobre isso. Ainda assim, pouco publicamos. Não digo que pouco falamos, os psicanalistas estão aí para me desmentir se eu falasse que falamos pouco das nossas mães.
mas pouco publicamos. E quando publicamos, reiteramos uma espécie de ideia, e eu digo isso assim, colocando um marco um tanto aleatório, porque não é delimitável, no final do século XX, dizemos isso com uma certa repetição. A mãe é aquilo que a gente gostaria que elas fossem, né? A mãe é aquela que eu quero acreditar que ela é. Que ela me ama, que ela está bem, que ela... É insuportável que não seja assim. Então, muitos dos nossos livros circundam os personagens, circundam os objetos e não falam dessa mãe. Só quando elas se posicionam na narrativa num lugar que não rasura o limiar do publicado, usando aí essa imagem do Calaço. Então, desce mais uma, por favor. Só que isso foi... isso é, por acaso, esse mesmo texto que a amiga da Luciana falou, da Úrsula Le Guin, que é Nós Somos Vulcões, em que ela descreve, então, essa ausência, né? Essa nossa grande ausência. Eu tirei aqui um print que eu dei para trás. Uma coisa que fazemos incontestavelmente é ter bebês. Então, temos bebês quando os padres, os legisladores e os médicos nos dizem para tê-los, quando e onde tê-los, com que frequência e como tê-los, para que tudo fique sob controle. Mas não devemos falar sobre ter bebês, porque isso não faz parte da experiência dos homens. Portanto, não tem nada a ver com a realidade, com civilização e não diz respeito à arte. Um grito dilacerante no quarto ao lado, e o príncipe Aldrich entra e vê sua pobre esposa morta, dando à luz o seu filho. Ou Levin sai para os campos e agradece a Deus pelo nascimento do seu filho. E sabemos como o príncipe Aldrich se sente, como Levin se sente, e até como Deus se sente. Mas não sabemos o que aconteceu. Algo aconteceu, algo foi feito, sobre o qual não sabemos nada. Mas o que houve? Mesmo em romance escrito por nós, mulheres, nós estamos apenas começando a descobrir o que acontece no outro quarto, o que as mulheres fazem. É um texto dos anos 70, é claro que muito, a partir de então, foi feito. Mas essa ideia de que há um interdito ao redor da maternidade continua, em parte, em vigor e, em parte, desfeita. Saltamos para o Brasil de 2015 para cá, pelas editoras independentes, ou pelo menos não excessivamente comerciais. É um termo bem genérico. Então, por favor, próximo. Se a gente passa rapidamente, Rosa dos Ventos, aqui do Rio, 2018, 2020, mais uma, por favor. A Relicária, de Belo Horizonte, 17 anos, é um livro sobre um aborto, e Brilha como Vida, um texto sobre uma adoção de uma criança na Itália. Pode passando, por favor. A Fósforo, então, a Ernaux, que está tão intensamente falada, e Aos Prantos no Mercado, que é um livro muito divertido, também sobre uma espécie de loucura, de transe, para usar a palavra que a Gil usou, materno, um puerpério bem agudo. Autêntica, de Belo Horizonte também, com a Débora Levi, que é uma mulher que está muito empenhada nessa narrativa da maternidade. Mais uma, todavia, aí uma sequência, né, contra os filhos, afetos ferozes, pode descer, não tem vários, todavia está bastante empenhada. Né? Esse Guadalupe Neto é um grande livro maravilhoso sobre crianças com deficiência, que também é uma raridade. Depois, Maria Salomão Carrara, e por aí vai, Maria Esther Maciel, esses são os mais recentes. Então, a gente vê um grande movimento recente nas editoras brasileiras de traduzir textos ou publicar textos, tem vários que não estão aqui, eu fiz uma seleção, sobre maternidade. E esses textos não são, digamos assim, generalizáveis. A gente não poderia tirar alguma coisa, uma nova lei da maternidade, um novo centro publicável da maternidade. Pelo contrário, eles fragmentam essa ideia. Só mais uma, por favor. E aí, recentemente, trabalhei num arquivo que reúne, digamos, fragmentos sobre, elas escrevem sobre maternidade. Então, essas palavras em cima que vocês estão vendo são as tags, né, os temas, e os textos de baixo, pode passar, por favor, são também todos temas, pode passar, temas sobre maternidade. Aí está o arquivo, o nome das mulheres, o lugar onde elas nasceram e quando elas publicaram. Então, essa também é uma tentativa bastante deliberada
de organizar e disponibilizar esses textos. Não é simples conseguir esses textos, no sentido dos não publicados. Convidados, mulheres, eu convido as que estão aqui. Eu convido quem está aqui. Falhou? Falhou. Mas tudo bem, eu posso falar mais alto também, se for o caso. Voltou? Então, Carol, tá me ouvindo? Fala um pouco para trás do microfone, que ele tá dando... Põe o microfone um pouquinho para trás. Esse aqui? Não. O que você estava falando, ele estava me dando eco, que eu queria... Acabei de trocar ele. Isso, agora eu vou ouvir bem. Ótimo. Obrigada, desculpa. Então, é um esforço para que as mulheres escrevam sobre isso. Não é simples. E durante os primeiros tempos desse arquivo, eu achava que não era simples, porque elas não tinham tempo, que também é verdadeiro. Eu lembro a primeira vez que me perguntaram como a maternidade alterou a sua escrita. Eu falei, que escrita? Eu não escrevo. Simples assim. Uma parte do tempo vai embora. Depois achava que era porque elas tinham medo que os filhos lessem, que é um medo também que existe. Eu própria tenho medo que minhas filhas leiam aquilo que eu escrevo, ainda que eu saiba que elas vão ler quando elas já forem, tiverem interesse por ler. Não vão ler no livro que eu leio para elas, né? Por outras coisas para elas ler. Mas um dia elas vão ler. Achava que era por isso, eu ainda acho. Mas tem uma outra coisa que eu comecei a reparar nesses livros todos que fui lendo e nos encontros com as mulheres, é que elas não sabem falar. Elas não têm língua para ser a palavra mais exata. Passa um pouquinho. Pode descer? Pode descer mais um pouco? Não foi? Ah, é que eu também botei PDF, né? Agora. Aí, o que acontece? Esse limiar do publicável, que é o limiar do calaço, no caso da maternidade, em outros casos também, mas estou aqui puxando para essa questão, coincide com o limiar da língua. Quer dizer, não se tem língua para falar. Justamente porque nós ainda não precisamos falar mais. Precisamos nos colocar no lugar de quem faz variar os nomes que nós damos às nossas mães e a relação com elas e com os nossos filhos. Então é como uma espécie de, vou usar uma palavra forte, de corte da língua. Essa palavra forte não é minha, é uma palavra da Maria Gabriela Nessol, escritora portuguesa, que tem, desce mais um, por favor, que tem uma imagem, tem algumas imagens, mas a imagem que ela traz, vou inverter, essa aqui, está invertido aí, é da Débora Levi. Ela está contando uma história que estão as mães paradas na porta da escola e ela fala que essas mães nos faltava a linguagem para explicar que não tínhamos simplesmente adquirido um filho. Tínhamos nos metamorfoseado, um corpo novo e pesado, leite nos seios, programadas pelos hormônios para correr para nossos bebês quando choravam, em alguém que não compreendíamos de todo. Então, a gente pode aqui ativar o alarme do determinismo biológico, evidentemente ele está aqui, nesse entre parênteses. Não sei se isso é verdadeiro para todas as mulheres, talvez não seja, provável que não seja, mas está vendo que aquela começa a se distanciar, começa a se afastar de alguma maneira da ideia de uma dicção espontânea ou de uma dicção bem encontrada sobre maternidade. E aí no próximo, que é o que eu queria trazer antes, é esse fragmento da Nessol, em que ela fala, prendeu a cabra a um castanheiro que se via da janela, mas estava longe. A cabra não deixava de se ouvir, e mesmo depois do pôr do sol, balia. Disse que ia cortar-lhe o som. Dirigiu-se para ela com a mão direita e uma faca. O pelo agitou-se sem balir e ficou a sangrar. Mas nenhum ruído atravessou o nosso sossego. Mas uma segunda língua, com parte no céu da boca, principiou a nascer e foi ela a voz. Eu tenho a sensação de que essa cena é aquilo que eu estava vendo nos textos sobre maternidade recentes. E nas mulheres que me respondiam quando eu as perguntava se teriam vontade de escrever sobre a sua experiência. Isso por quê? Por que falar disso no Congresso sobre Infância? Eu acho que, por um lado, porque eu gostaria que a gente enquanto
maternidade como sujeitos políticos, a Lu falou hoje, nós nos olhássemos para nossas mães como seres políticos, ou seja, seres do espaço público, não só seres da casa, e olhássemos para as crianças como alguém que está vendo um rosto. Essa criança vê um rosto. Tem muitos rostos, mas vê também o rosto da mãe. E essa mãe tem a língua cortada, como essa cabra da lençol. Então ela teve a língua cortada, ela não reproduz uma língua, quer excluir, ela não pode reproduzir, ela pode, mas ela está excluída de uma língua. Por definição, uma língua que exclui o falante não é por ele falada. Então, só que uma outra língua, como a lençol fala, está no céu da boca, nasce do céu da boca. Por que essa imagem aqui? Porque quando a gente olha para uma criança, também é de lá de onde sai uma língua. Quando a criança não fala e começa a falar, a língua é uma queda do silêncio dela, uma queda da suspensão que ela tem. Ela quer falar a palavra exata, ela não quer falar qualquer palavra, ela quer falar a palavra exata, ela não sabe essa palavra ainda. Então, se a gente, é como se a mãe que perdeu a língua aprende com a criança, com o bebê, a reter a língua. Ela perde porque ela retém a língua, que vai dizer aquilo que já foi dito sobre ela. Retém a língua e nessa queda nasce outra língua. O primeiro destinatário dessa queda é a criança. São as palavras absurdas que a gente fala para elas, ou as conversas absurdas que a gente tem com elas. E essa língua vai, pouco a pouco, se expandindo para outras esferas, como nesses livros. É isso, não nasce daí uma generalidade, mas nasce daí muitas narrativas. Eu trouxe duas, poderia trazer muitas, trouxe duas que não estão naqueles exemplos. Uma é essa aqui, a autobiografia da minha mãe, que é um título muito raro, a autobiografia da minha mãe. Essa Jamaica, eu não sei falar o nome dela, Kincaid, acho que ela vem aqui em São Paulo na Feira do Livro. Ela é aqui da Dominica, da ilha, aqui na América Central. E essa por favor, essa daí, a de baixo, Posso trazer aqui um pequeno... A de baixo, por favor? Esse. Ela perde a mãe morre no parto, a mãe da personagem. Então ela conta a própria história, como a história desse rosto que ela nunca viu. Então, existe nesse livro a maternidade feita por outras mulheres que não a mãe, a madrasta, ou a mulher que cuida, ou a babá, que são figuras muito, se comparadas à mãe, na narrativa do centro do publicável, muito inferiores, né, assim, muito maltratadas. A madrasta, então, tem uma fama terrível, né, nas histórias infantis. A madrasta é péssima, quase sempre. A babá entra num lugar bastante subalterno, e nesse livro são as mulheres que estão ao redor dela. Então, é um livro sobre outros vínculos, quando a mãe está ausente. E é um livro, um livro seco. É um livro de paisagem, a língua da paisagem. Digamos que aquela que ampara essa criança é a paisagem, não é a mãe. Ou, talvez, desse né, a paisagem como mãe. Você baixa, por favor? Um pedacinho para que vocês tenham aí o gosto dela. Nunca me tornaria mãe, porque não era a mesma coisa que não gerar bebês. Eu geraria bebês, mas jamais seria mãe deles. Eu os geraria em abundância. Eles emergiriam da minha cabeça, das minhas axilas, por entre as minhas pernas. Eu geraria bebês, eles penderiam de mim como frutos de uma vinha, mas eu os destruiria com a indiferença de um Deus. Geraria bebês pela manhã, eu os banharia ao meio-dia em uma água que viria de mim mesma e os comeria à noite, engolindo-os por inteiro e de uma só vez. Eles viveriam e eu então não viveriam mais. No dia de vida que teriam, eu os levaria até a beira de um precipício. Não os empurraria. Não seria necessário. As vozes doces de prazeres incomuns os chamariam lá do fundo. Eles só descansariam quando se unissem a esses sons. É um texto... É um texto absurdo, é um texto terrível, é um texto que... Posso ficar sem microfone? Acho que a vida não se ficar sem microfone.
Então é um texto terrível, quer dizer, um texto de vínculo com os bebês que qualquer um de nós diria que não, é impossível, condenável, terrível. E esse vínculo está aqui, e ela, a personagem, ela vive um aborto com 16 anos e depois faz abortos em outras mulheres. Então, realmente é um livro que escapa qualquer coisa que eu não é fácil escutar. Um outro livro da Débora Levy é esse, Andando de Volta para Casa. Esse é um romance. A Débora Levy tem muitos livros sobre maternidade, mas eu trouxe esse porque existe um erotismo, que é outra coisa que as mães também não se fala muito, do desejo sexual das mães. E esse livro é um livro muito erótico, e quem desperta o desejo na filha não é a mãe, mas uma mulher, uma poeta, que passa numa casa de veraneio onde eles estão. E aquilo que a mãe sente diante da mulher que seduz a filha é inveja. Então, são sentimentos, assim, são sentimentos muito pouco maternais. Mas aí a Júlia não te ouve. Você não me ouve, né? Se eu falar sem nada. Não. Você me ouve? Não precisa do microfone. Não. Desculpa, a parte técnica do que é extra. Eles vão cansando antes da gente, né? Assim? Assim. As máquinas cansam antes das pessoas. Bom. Se cansam, né? Nós também. Então é um livro do erótico. E é interessante que no meio desse livro tem uma piscina. Na casa tem uma piscina. E sempre que as pessoas da casa não se suportam mais ou chegam a um ponto de extremo desequilíbrio, alguém pula na piscina. E na piscina, a grande vantagem da piscina, quem nada sabe disso, é que não se fala. Na piscina é o silêncio, é a água. Nessa piscina não tem mais palavra. Tem na sua cabeça, né? Mas com o outro. Então, acho que a maternidade nesse filme é ótimo, né? Nesse livro, está sempre vinculada à possibilidade do silêncio, à possibilidade da interrupção da fala, que é, na maternidade, pelo que eu estou tentando dizer, o retorno da infância, quer dizer, de que aquilo que a infância retorna, oferece a quem a observa, a mãe como aquela que observa a criança, é a possibilidade do silêncio, não do silenciamento. Não é que ela tem que ficar calada, mas a possibilidade de conviver com o silêncio. E a partir do silêncio de uma língua, o silêncio de um jeito de pensar, uma interrupção qualquer, encontrar um intervalo onde outra fala aparece. Então, nesse livro, essa interrupção muitas vezes é feita pela piscina. E aqui, pelo rosto da mãe que nunca se vê. Esse rosto, ela sonha muito com a mãe, ela sonha com os calcanhares da mãe. É a mais distante do rosto, né? Nada mais distante do rosto do nosso corpo que o calcanhar. Ela só sonha com os calcanhares. Então, um rosto ausente e uma espécie de afogamento da linguagem. São os territórios que rondam a maternidade nesses dois livros, e cada um daqueles livros que eu mostrei, e muitos outros que eu não mostrei, outros territórios arrastarão essa mãe do centro calmo e estável da vida de alguém para um sujeito, alguém mais complexo, mais precário e mais imaginário também, mais cheio de fabulação, do que a narrativa contida no publicável nos faz entender. É claro que quando a gente olha para isso, pode baixar, por favor? Quando a gente olha para isso, tem um limite. É muito raro a gente ler um livro assim, publicado por uma editora, sobre maternidade indígena, menos a maternidade negra. Tem a Rosa dos Ventos, sobretudo, mas menos. Ou sobre maternidade de pessoas com necessidades especiais, ou com deficiência, maternidade estrangeira, maternidade de territórios que não são os nossos, maternidade interrompidas pelo luto. Muito raro. Então, de alguma maneira, esse trabalho de escavar essa variação editorial continua, de leitores também, né? Continua. É um trabalho um tanto infinito para encontrar essas possibilidades.
E aí tem um livro recente, no Vidas Rebeldes, que fala isso, de algumas maternidades negras. Ela fala que isso aqui é um arquivo exorbitante. Eu acho que a gente, nesse tema, né, da maternidade, vai encontrar, vou terminar assim, nesse tema da maternidade, vai encontrar um arquivo exorbitante. Quer dizer, um arquivo, um jeito, é aqui. Aqui? Um jeito de criar um arquivo sem centro, né? Criar um arquivo onde o limiar do publicável seja disforme. Isso não precisa chegar a uma unidade consensual para expandir esse arquivo, mas um arquivo exorbitante. Essa que é a ideia daquele arquivo lá de trás. E acho que isso é fundamental, assim, repito que eu trago isso num congresso sobre infância, pensando que a infância, qualquer uma delas, convive com alguém, com o cuidado de alguém. A mãe como uma figura mais recorrente, mas com o cuidado de alguém. Esse alguém também tem narrativa, esse alguém também é alterado pela infância, afetado pela infância, de modo a partilhar com ela a sua existência. Né? Acho que era isso. Bom, nós temos 1h15, eu acho que uma rodada só de perguntas. Quem deseja, nós começamos com a questão da construção da própria ideia da infância, a invenção, a leitura, a série... Eu não estou ouvindo vocês de novo. Tá ficando sem. Oi, tá ouvindo daqui? Esse sim. Esse sim. Bom, então nós começamos com a Célia, trabalhando com a questão da cena, não é? A construção da... Desculpa, mas parou de funcionar de novo. Eu não sei se... Esse aqui funciona? Esse funciona. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com o lugar. Não sei. Dificuldade técnica mesmo. Agora eu ouvi. Bom, então temos a Célia com a questão da cena, da construção da própria ideia de infância, a partir da questão do Robson Crusoe. A Júlia trabalhando com a possibilidade da infância e da literatura, e essa relação entre infância e envelhecimento, e depois ela entrou na questão do astrológico, não é? Unindo infância, escrita, memória, a ideia da expulsão, e a Carolina terminando, voltando à nossa primeira mesa, de uma certa maneira, que é a questão da infância como um processo maternal também. Quer dizer, há um processo maternal, muitas vezes, que cai no silêncio, no pensamento da própria questão da infância. Então, quem deseja uma pergunta para cada, pela questão do tempo, não é? Porque temos que fazer o almoço. Quem deseja se manifestar? Ou aqui, se a mesa quiser perguntar, enfim. Alguém deseja? Se desejar, vai precisar ver. Eu parei de ouvir de novo. Eu estou quase me resignando que eu não vou ouvir. E agora, voltou? E agora? Agora voltou. Eu vou ficar segurando aqui. Pode ser, eu perguntei ao técnico, a pessoa responsável está no almoço também. Está na hora do almoço. Acho que todo mundo está querendo almoçar. Acho que também, de alguma maneira, essas conversas elas vão podem continuar, não é? Tem alguns fios da mesa de hoje que também repercutem retrospectivamente na mesa anterior. Exato. Talvez a gente possa convidá-las também a usar coisas. Você ouviu alguma coisa agora? Eu não escuto vocês. Bom, então você tem que fazer. E de repente volta, alguma coisa parece um mau contato, até, não sei, né? Mas tudo bem, tá, gente? Eu diria só que eu não consigo ouvir, então eu não consigo responder questões que me colocam. A não sei que vocês parem e falem, olha, eu estou falando com você. Aí eu... Senão eu não vou saber. Não está pegando aqui, tá?
da próxima vez. Júlia, você escuta? Escuto, agora sim. Desculpa por essas falhas técnicas. Imagina, Imagina. eu... Deixa eu passar aqui para ler. Achei a mesa realmente linda, super impactante, sei lá, não sei. Tem uma pergunta realmente para a Carolina sobre a questão da edição. Você é uma pesquisadora da edição. Então, como que você vê... Eu queria que você falasse mais das editoras em si, sabe? De que forma isso é um projeto editorial, de que forma... Não sei se a minha pergunta é muito vaga, mas eu fiquei muito interessada nessa questão da pesquisa do ponto de vista da editora, da edição, de um design que tem um interesse diferente do que a gente costuma pensar. Eu queria te provocar rápido, não quero segurar o microfone, mas mais essa pesquisa da edição em si, da editora. Eu achei maravilhoso. Vou tentar falar rapidamente também, para não ocupar muito tempo. É engraçado isso, né? Assim, eu formei em História, fiz mestrado e doutorado em Literatura em Lisboa, que é uma cidade com uma editorial ferve, e nunca tive uma disciplina sobre edição. Atualmente dou aula de edição na UFMG, mas é um curso muito recente, é um bacharelado muito recente. O curso é muito antigo, mas o bacharelado em edição é muito recente. O que eu posso dizer? Eu acho que a gente imagina que a literatura... o Leonardo também trabalha com edição. Agora eu falei isso não, tá vendo? Não, eu vou falar assim. Ju, você vai estar sem escutar, amiga. Agora eu falo com ela semana que vem. A gente está acostumado a pensar a literatura como alguma coisa, vou exagerar, tá? Mas alguma coisa que se produzisse naturalmente. Quer dizer, a literatura é aquilo que nós pensamos e escrevemos. Não, a literatura é o que a gente publica. Boa parte da literatura é o que a gente publica. Então, os Lusíadas, se não fossem salvos lá, o Camões nadando, não teria Lusíadas. Se assiste, não publica os livros não existem. Então, as editoras são aqueles que têm um papel muito importante e, ao mesmo tempo, um tanto invisível, o que é ruim, porque ele é pouco criticado, né, ele é pouco vigiado. Ele é pouco vigiado, ele é pouco criticado, ele é pouco perseguido. Ele mas que tem o papel de transformar aquilo que a gente faz no mundo privado enquanto narrativa em narrativas do mundo público. Nosso papel é publicar, é tornar público alguma coisa que está na esfera do privado. O modo como a gente vai tornar isso público é fundamental porque a gente faz um trabalho com o texto. A gente escolhe os poemas, a gente muda as frases, a gente pensa os verbos, a gente, enquanto preparadores de texto, editores. Então, no caso, eu acho que a gente tem dois caminhos, Calaço de novo, dois caminhos editoriais. Pensar o livro, então a cada livro a gente pensa, então imaginar esse livro aqui, eu vou pensar esse livro individualmente, mas eu, enquanto editora, escrevo pelo meu catálogo. A sequência de que eu monto de livros é a minha escrita como editora. E no caso da Todavia, por exemplo, claramente, deliberadamente uma escrita sequencial sobre maternidade. Acabaram de lançar mais dois esse mês, o mês passado, da Marista Maciel, e esse Máquina de Leite. Então tem uma insistência editorial nisso. Aí o pensamento do design, da montagem, tinha um colega de design aqui de manhã que colocou uma coisa linda sobre o trabalho. Vai variar conforme a editora. Para te dizer muito brevemente daquilo que eu observo, tem uma tentativa, como é que eu posso dizer, de objetos que cabem no cotidiano. Tanto cabem para ser escritos, são livros mais curtos, quanto cabem para ser lidos por essas mesmas mães. Isso é uma força. Outra força que eu vejo repetida é uma cada vez menor timidez com a agressividade da linguagem. Então, se os livros os primeiros livros, 2015, são livros muito ligados ao ensaio, ou um pensamento mais elaborado, ou um pensamento, digamos, com uma domesticação maior da violência, livros mais recentes
isso vai aos poucos se diluindo e tornando mais deliberado uma frase como essa que a gente leu agora, vou matar bebês no precipício, né? Então tem uma despudorização, assim. Aí, entre as ausências editoriais está o sexo. Entre muitas, né? Em muitas áreas, mas as mães, a relação entre sexo e maternidade é muito pouco falada. Ela ainda permanece. Se eu li 3 livros, talvez, que toquem dos 50, 3 que toquem essa questão, são muitos. A Débora Levi é uma. Então, acho que, não sei se te respondo mais ou menos, mas é por aí que eu pensaria. Acho que é melhor nós encerrarmos, não é? Claro que as conversas continuam nos encontros que ainda teremos. Obrigada a todos que participaram.